Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós trouxemos para vocês a continuação da nossa história, né? Onde que tudo começou. Vou deixar o link, o vídeo aqui no card para vocês, caso vocês não assistiram ou se assistiram e quiserem recapitular. Pra lembrar o que aconteceu. Isso. Só dando uma revisão, assim. Lá nós contamos pra vocês que nós começamos a faculdade junto, né? Se vimos na faculdade. Onde a gente se conheceu, Isso, né? Daí a gente se viu pela primeira vez, a Suzy já tava fora da faculdade. Aí depois daquilo a gente começou a conversar pelo Facebook. Isso. E aí aparecemos aqui de novo pra continuação a história da nossa história. Isso. Daí a gente foi conversando, tudo online, né, pelo Face. Daí a gente começou, depois daqueles primeiros dias que a gente conversava mais espaçado, a gente começou a conversar praticamente todo dia, né, a gente conversava. Isso tudo pelo Facebook ainda, né? No Messenger. Isso. Aí teve um dia que eu perguntei pra ela, né, se ela queria ficar comigo. Aí a gente falava assim, né, nem sei se fala assim ainda hoje em dia, quer ficar comigo. Aí eu pedi pra ela, perguntei, daí ela falou que sim. Aí a gente foi tentar marcar o nosso encontro, né, pra gente ficar. E eu, como não sou boba, né, a gente não pode ser tão fácil assim, fiquei enrolando ela. Acho que um mês, gente, demorou, se eu não me engano, pra gente se ver a primeira vez. É porque nunca dava certo. E aí eu tinha bastante receio também, né? Nunca dava certo, ela me enrolava eu mesmo. tinha receio, porque até no entanto, nem eu sabia que eu gostava de mulher. Tipo assim, eu senti algo diferente, mas a gente não entende, né? E a gente teve uma educação totalmente diferente, então, tipo, era tudo muito estranho. Aí, por fim, a gente acabou se encontrando, deu certo. Mais ou menos, né? O primeiro encontro, esse que a gente combinou que era pra gente ficar, na verdade a gente ela conversou. Só falou. Só isso falou. Conversei bastante. Ficou umas 2-3 horas e é isso falando e eu ouvi. Eu gostei de ouvir. Mas aí deu certo. Aí depois disso a gente começou a se encontrar toda terça-feira, porque era o dia da semana que eu ficava até tarde aqui na cidade onde a gente mora agora, né? E eu vinha pra faculdade estudar, daí eu tinha um projeto e depois do projeto a gente ficava conversando. E isso foi o quê? Umas 3 semanas? Acho que mais ou menos. Deu menos. Umas 2 semanas que a gente se viu assim, depois, né? Acho que foi isso. Aí depois disso, chegou um dia em que a minha mãe descobriu. Eu lembro até hoje que a gente se arrumou pra ir pra igreja e tal. Ela já tava um pouco desconfiada, porque eu tava bastante no celular, porque a gente ficava conversando. E aí a gente voltou da igreja e ela catou meu celular e viu que eu tava tendo uma conversa com a Suzy. Aí bem na hora eu consegui apagar a mensagem, só que a Suzy mandou a última mensagem, que era um videozinho dizendo te amo, alguma coisa assim. É que a gente tava conversando, aí do nada ela sumiu, desapareceu. Aí isso já era pelo celular, né? Já era pelo WhatsApp. Já era pelo WhatsApp. Aí ela sumiu. Daí eu esperei, daí foi, que estranho. Aí deu a hora de eu dormir, eu falei, vou mandar pelo menos um boa noite pra ela. Ela não falou mais nada. Pra quê? Na hora que ela mandou, minha mãe estava com o celular na mão. E me ligou, a mãe dela me ligou. Ela se passou por mim, daí falou pra Suzy que eu amava. Que no caso seria eu, como se tivesse eu conversando com a Suzy ainda, né? Falou que amava ela, nananã. Daí depois... E a voz das duas é igualzinha, gente. Quase que deu pra enganar mesmo. Mas eu fiquei pensando, tá muito estranho isso aí. E a gente tava acabando de conversar, se conhecer. Se despedindo, na verdade, né? Daí do nada ela me liga e fica falando que me ama. E como que ela ia me ligar com o pai e a mãe na casa? Não tinha muito sentido, né? Fazia. Aí eu não caí na lábia da mãe dela. A mãe dela daí falou que era ela mesmo. Me xingou um monte, falou um monte de coisa. Falou que a Suzy não tinha vergonha na cara de ficar... conversando com a Sei filha lá, dela, falou um monte de falou. coisinha. Aí, por fim, naquele mesmo dia eles decidiram que eu não ia mais pra faculdade. Aí tiraram celular, notebook, tudo de mim, pra eu não conseguir ter acesso mais com a Suzy e com ninguém, né? Aí, no dia seguinte, eu não fui pra faculdade, aí eles deixaram as portas fechadas, arrancaram os cabos da internet pra eu não conseguir ter acesso. E isso foi na segunda e na terça-feira. Aí quando foi na terça-feira à noite, e eles falaram que não iam
ficar sustentando uma vá dentro de casa e que eu ia ter que voltar pra faculdade. Aí eu consegui voltar pra faculdade na quarta-feira e aí eu perdi o contato com a Suzy, porque eu não tinha celular mais, então eu não tava sem acesso a Facebook, sem acesso ao WhatsApp, sem acesso a nada. E aí a minha mãe tinha colocado uma menina que estudava comigo pra meio que dar uma vigiada pra ver se eu e a Suzy não tava conversando, se a gente não tava se encontrando e tal, então eu não conseguia conversar com a Suzy, ficou, nem acho que uma explicar. semana sem saber o que tava acontecendo. Isso. Porque ela sumiu mesmo. Eu Isso foi na ligava, mandava quarta-feira. mensagem, ela não respondia. Isso. Daí quando foi, acho que na outra segunda-feira, né? Foi daí você conseguiu me mandar uma Aí mensagem. as meninas, umas outras amigas nossas que estudavam comigo, falaram, você não quer entrar pelo meu Facebook? Entra pelo meu, se passa por mim, mas aí você explica pra Suzy que sou eu, que é você. E aí explica pra ela a situação, né, e tal. Beleza. Aí eu entrei, conversei, e daí nisso a gente teve a ideia de eu criar um Facebook falso, que era o Edu, né? Era o Edu. Aí eu criei o Edu e a gente conseguiu continuar conversando pelo Edu, que era um Facebook de mentira. E aí, a partir disso daí, a gente continuou a ter contato. Isso, daí depois deu uma acalmada, né? A gente continuou por uma se vendo. semana. Aí a gente voltou a se ver Mais uma semana. nos mesmos dias que a gente se viu. Isso. Até que daí um dia... Nos mesmos dias. No caso, foi uma vez, né? Porque daí na segunda Não, minha mãe foi foi mais. ver. Não, foi uma vez. Sério? Depois que a gente voltou Foi a porque daí conversar? depois você foi mais uma vez, mais de uma vez na faculdade, eu acho. Na mesma semana. Foi numa só. Aí na outra semana, isso durou um mês. Na outra semana, a Suzy foi lá me ver na terça-feira de novo. E nisso a minha mãe me ligou que ela tava indo me buscar, porque eu acho que ela já tava desconfiada de novo. E aí ela, na hora que ela chegou lá na faculdade, a Suzy tinha saído. Só que na hora que a Suzy saiu, ela viu a Suzy sair. Aí ela fez conta que tava tudo bem, eu entrei dentro do carro, na hora que ela deu o arranque pro carro, aí ela descachou. Ela falou um monte, me xingou e tal, mas aí ainda continuou meio que de boa, né? Mas aí a gente viu que não ia ter como a gente continuar dessa forma, né? Tipo assim, e briga de lá, e briga de cá, e para de se ver, e... Dentro de casa a vida Tava ainda estava horrível. bem difícil, né? Tava bem torturante, assim. E aí foi onde que a Suzy vai falar. Aí, A ideia foi sua. A ideia foi minha, né? Aí eu sei que eu tava conversando com as colegas minhas, né? No serviço. Sim, que o pessoal veio Contando pra elas o que tava acontecendo. Ó quem veio participar E da participar história. do vídeo. Tá todo Dá mundo oi, Mel. aqui. Tá amiguinho, o Theo, tá tudo no No chão. bagunceiro. Aí eu conversando com elas, contando o que tava acontecendo. Daí uma delas pegou e falou assim, mas por que você não chama elas, vocês não vão morar junto? E era uma coisa que eu nunca nem tinha pensado, porque na verdade eu nunca tinha pensado em morar junto com ninguém. Não, na verdade você tinha, né? Mas não como casal. Porque logo, Não, um pouco né? antes da gente começar a conversar, você queria ir morar com a Letícia, dividir o apartamento. Mas é. Como Então, não como não casal, mas casal, eu tinha né? pensado em morar junto, sair da Foi casa isso do que pai eu e da quis mãe. dizer. É porque eu não tinha planos de casar, gente. Isso que eu quis dizer, tá? Isso. É o que eu tinha que Não você falar tava pra mim, no meu projeto. Mas daí essa colega minha deu assim, por que vocês não vão morar juntos? Vocês são adultos, tudo se vira. Daí aquilo eu fiquei pensando. Detalhe, pra minha mãe e meu pai não era. Eu tinha 20 e daí eles falaram pra polícia que eu era menor. Eu tinha que dar 21. Isso. Aí daqui eu fiquei pensando naquilo ali, daí eu falei, não é que é mesmo? E daí eu peguei e levei a ideia pra eles. Aí no começo ela não concordou muito, porque eu trabalhava, mas ela só tinha renda do projeto, e o projeto ainda não tava muito certo, porque tava encerrando uma bolsa pra começar outra. Aí é um processo igual como se fosse PSS, que tem aqui no Paraná. Tipo, você tem uma listagem lá, e se você tiver os dados compatíveis, você entra na bolsa e vai trabalhando no projeto e recebe. Caso contrário, não tem o que fazer. Eu sei que a gente ficou esperando, né, até que deu certo de você fazer a bolsa de novo. Daí a hora que deu certo, daí a gente se organizou pra fugir, né? Pra você fugir, a gente morar junto. Mas daí a continuação acho que já dá outro vídeo. Que é detalhe aí. Mas foi isso. Isso aí.
Aí, Isso tudo durou um mês. um mês. A gente começou a conversar em junho. Ela me enrolou um Final mês de pra junho. gente se ver. Então a gente foi se ver lá pra final de julho. Isso, porque a gente começou a conversar por mensagem, foi dia 25 ou 27 de julho. De junho. Aí, daí foi agosto inteiro nesse perrengue. A gente se vendo, aí os pais dela já descobriram, aí já ficou nessa tortura aí, nesse apuro. Aí depois, a hora que deu certo, que saiu a bolsa, que a gente foi morar junto, daí era final de setembro, né? Isso. Mas aí depois Na no outro última vídeo a semana gente de conta setembro também. certinho como é que foi. Isso aí. Então é isso, gente, pro vídeo de hoje. A gente espera aí que vocês tenham gostado dessa continuação. E aguardem que mais daqui uns dias terá o próximo vídeo com mais detalhes aí pra vocês. Isso aí. Beleza? Então se gostaram, deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações pra não ficarem de fora dos próximos vídeos. Certo? Isso aí. Então, Segue a gente lá nas redes sociais. Isso. E até mais. um beijo enorme e tchau! Tchau.